Então eu vou falar rapidamente um pouco sobre o Concílio de Hipona, que apesar de não fazer parte desses concílios ecumênicos, foi um concílio eu considero mais importante, foi um dos mais importantes ali, dessa longa jornada de muitos concílios. Então o Concílio de Hipona, pessoal, acredito que muitos já ouviram falar, porque eu considero o mais famoso, né, de todos. Não sei se a Lindy concorda com isso. Né, Lindy? Foi essencial, foi importante para definir tudo, praticamente. Então, o Concílio de Hipona, pessoal, também conhecido ali como Sínodo de Hipona Régia, foi um concílio ali regional africano da Igreja Católica, realizado ali por volta de 393 da Era Comum, no qual foi, de fato, estabelecido o cânon bíblico, ou seja, por isso a grande importância dele. Então, ele ocorreu ali na Argélia, norte, região norte da África. Se vocês, eu não coloquei nenhum mapa, eu adoro mapas, mas não coloquei nenhum, mas se vocês verificarem, ali tá, norte da África, né? E o objetivo desse concílio foi de se dar início à formação da Bíblia Católica Cristã. Então, o cânone bíblico, ou cânone das escrituras, que é a lista de textos ou livros, né, religiosos, que, assim, uma determinada comunidade aceita como sendo ali de inspiração divina. Ou seja, eles aceitam como textos, livros que foram inspirados por Deus e foram autorizativos. Eles foram autorizados, eles têm uma autorização divina para estar ali, para acontecer, para serem aceitos, né? Olha só, então no outono de 393, os bispos ali do norte da África, eles foram convocados à sede do episcopado, sob a liderança ali do bispo local, Valério, do primaz de Cartago, e do presbítero, no caso, Agostinho, Santo Agostinho, o famoso Santo Agostinho. Vou falar um pouquinho rapidamente dele também, algumas polêmicas envolvendo esse santo da igreja, né? Então, ali ele que assumiria, né, no caso, o Agostinho, ele ia assumir ali o bispado 3 anos depois, né, desse concílio. Então, esse concílio ele foi caracterizado por ser o concílio que definiu, como eu falei, o cânone bíblico, contendo ali 71 livros ditos inspirados, né, livros com inspiração divina. 71 livros. Então, quando Agostinho ele citou a Sagrada Escritura, pessoal, que versão da Bíblia será que ele usou? Então, assim, embora isso soe como uma questão perfeitamente assim aceitável a ser colocada, a realidade é que os cristãos da era de Agostinho, eles nunca viram o que é chamado de um único livro, que hoje seria descrito como a própria Bíblia, formada, o livro constituído. Então, Agostinho ele teria o quê? Uma pilha de manuscritos que continham ali livros separados, que iriam gerar a Bíblia. Então, ele pode nem sempre ter tido ali acesso a todos os livros que iriam ali gerar a Bíblia simultaneamente, nem mesmo a todas aquelas seções dentro de cada livro. Importante notar também que Agostinho ele sabia apenas um pouco de grego. Ele não era especialista e não se referia espontaneamente à Bíblia grega. Ele usou principalmente o que é chamado ali de Vetus Latina, a versão latim antigo dos textos bíblicos, né? Então, de fato, Agostinho, em sua retratação ali, ele admitiu que várias vezes ele havia feito ali interpretações incorretas, com base ali na leitura de traduções imperfeitas, ou até mesmo traduções falsas. Então, ele admite isso em uma das retratações dele. Então, assim sendo, pessoal, a partir do concílio de Hipona Régia, ali no norte da África, na Argélia, a igreja ela passou a efetuar vários outros concílios para ir gerando tudo aquilo que se conhece como a Bíblia Sagrada Cristã, a Bíblia utilizada pelo cristianismo, através de escolhas entre escritos ali que passavam a ser julgados como inspirados
e os não inspirados. Os não inspirados, eles eram excluídos, né? Como ocorreu com vários textos apócrifos. Inclusive, a gente vai logo mais ter uma live aqui no canal também com a Linde Barbosinha, sobre os apócrifos de Nag Hammadi. A gente vai falar sobre esses textos, certo? Então, que são exemplos de textos que foram julgados e considerados de não inspiração divina e foram retirados, eles foram excluídos, né? Então, após mais de 1000 anos, desde o concílio de Hipona, ali em 393, e os que ocorreram ali em Cartago, entre 397 e 419 da Era Comum, que reconheceram o cânon de 27 livros para o Novo Testamento, né, passando pela chegada do protestantismo no século ali 16, onde reacenderam antigas reflexões, né, acerca da inspiração de tais livros ali nesse século XVI, com a questão com o surgimento ali do protestantismo. Né. Então, até o Concílio de Trento, que foi ali em 1545, é que finalmente, quer dizer, 1545, olha só, é muito tempo, né? Então, mais de 1000 anos aí, só de concílios, só de histórias desses concílios. Então, só ali no Concílio de Trento, em 1545, é que finalmente e dogmaticamente foi definido ali e sacramentado a lista ali dos livros do Novo Testamento para a Igreja Católica, né? E assim feita a atual versão da Bíblia Sagrada Cristã conhecida, né? Que nós conhecemos atualmente. Então, assim, por ter convertido ali o seu filho Agostinho ao cristianismo, a mãe dele, Mônica, ela se tornou a Santa Mônica. Então, para você ver como que a história de muitos santos da igreja, né, são histórias bem assim loucas, né? Então, por ter prestado serviços à Igreja Católica ali através dos trabalhos feitos nesse Concílio de Hipona Régia, o Agostinho ele se tornou Santo Agostinho. Então, quantos santos e beatos, pessoal, existem na Igreja Católica? Alguém saberia dizer isso? Mais de 20.000 pessoas, entre homens e mulheres, já foram canonizados pela Igreja ao longo destes mais de 2000 anos de história. Então, é muita coisa, é muita gente, né, pessoal? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar um último slide e falar um pouquinho sobre o Santo Agostinho. Né? Falar um pouco para vocês, porque eu acabei me interessando um pouco pela história dele. Então, nessa imagem, pessoal, é uma imagem bastante conhecida dele, né, de Philippe de Champagne. Ele representou ali Agostinho, ali cheio de simbolismos, né? Se vocês aumentarem, observarem bem a imagem, tem uma série de simbolismos interessantes nessa imagem, desde a luz da verdade se convertendo a cabeça, né? Vocês estão vendo ali a cabeça dele iluminada, representando a razão, a alma, ao mesmo tempo do coração ali em chamas, né, na mão dele, a paixão, aquilo que acontece conosco. Então, até as escrituras no chão, se vocês verem, tem várias escrituras no chão, ele está, inclusive, pisando em cima de algumas delas, certo? Então, eu achei interessante essa imagem, né? Então, esse quadro, ele é quase que um quebra-cabeças, né? Então, é interessante a gente fazer algumas avaliações, né? Depois, observar com calma a imagem. Então, Aurelius Augustinus Hiponensis, né? Conhecido como Santo Agostinho de Hipona, ele foi o patrono ali da ordem religiosa agostiniana e um dos responsáveis pela concepção do pensamento cristão medieval e da filosofia patrística, cuja principal característica dessa filosofia patrística era a expansão do cristianismo na Europa, né, e o combate aos hereges, aos ditos hereges. Então, esse santo da igreja, famoso autor das Confissões, o maior filósofo considerado do cristianismo, teve um passado ali de muita leviandade, bebedeiras, muitas farras, né? Infelizmente, a verdade é essa.
antes de se converter e escrever ali as suas obras. Então, ele foi também, pessoal, bispo, escritor, teólogo, filósofo, além, assim, de ter testemunhado acontecimentos históricos de primeira ordem, tal como ali o fim da Antiguidade Clássica e a invasão de Roma pelos visigodos, os bárbaros, os chamados bárbaros, né? Então, ele é considerado santo, tanto pela Igreja Católica quanto pela Anglicana. E até mesmo, assim, pessoal, para os protestantes e evangélicos, né? Ele é referência na história eclesiástica, assim, com seus escritos, com tudo, com seus ditos, né? Então, ele foi canonizado e foi transformado em doutor da Igreja. Um título, assim, honorífico e extremamente raro, concebido pela Igreja Católica, tanto que só há apenas 35 doutores, né, esses doutores da Igreja. Então, esse título ele recebeu, de doutor da Igreja. Na época, Agostinho ele era um verdadeiro Dom Juan, né, perambulando ali pelas ruas, embriagado e praticando assim atos de fato indecentes ali aos olhos do cristianismo. Inclusive, ele escreveu sobre esse período da vida dele ali em suas confissões. Ele relata muitas questões interessantes lá. Depois vocês procurem para dar uma lida. E aos 33 anos, o então dito mulherengo, né, ele se converteu ao cristianismo e acabou com sua vida de promiscuidade, que ele mesmo usa como uma exemplificação nas suas teses sobre a fé. Ele usa isso para dizer como que ele mudou. Então, lembrando que Hipona, pessoal, era a atual cidade de Annaba, na Argélia, né? Atualmente é Annaba, ali na Argélia, norte da África, que é uma cidade marítima, e foi assim uma importante guarnição militar costeira, e a partir do século III foi sede do episcopado, e tendo ali entre os seus bispos, no caso Santo Agostinho, que residiu até falecer lá em Hipona. Então, havia nessa cidade diversos monumentos e várias basílicas e intensa vida comercial, religiosa, militar, né? E aqui eu vou só mostrar para vocês um último slide, só para vocês verem um pouquinho da arqueologia do local, desse local, né? Então, assim, escavações arqueológicas, elas trouxeram ali, pessoal, à luz ali o fórum, que se diz ser o mais antigo da região do Maghreb, o teatro, complexos termais e um grande número de moradias ali, todas decoradas com lindos, belíssimos mosaicos. Então, tudo isto é uma mostra ali da riqueza e importância que essa cidade marítima adquiriu ali na época romana, cidade do Agostinho, né, do santo da igreja, de um dos santos da igreja.